Olá, como podem ver, uma conversa de barbearia muito diferente das 51 edições anteriores, esta feita integralmente online. Sejam bem-vindos às nossas casas, porque cada um está na sua respectiva casa. Mas pronto, tínhamos que fazer. Eu fiz uma publicação na página do Facebook dos Três Paixões, que já fazia 2 meses que não falávamos. O que é certo é que este confinamento levou-nos a adiar as nossas habituais conversas de barbearia. Mas aqui estamos, e como devem calcular, a conversa vai andar à volta do Covid-19. Esse malfadado coronavírus que nos meteu literalmente em casa, não a todos, infelizmente, porque mesmo assim continuamos com muitos que pensam que o problema acontece aos outros e não nos acontece a nós próprios. Esperamos que efetivamente a essas pessoas também não lhes aconteça nada, mas andam a brincar com a saúde deles e andam a brincar com a nossa própria saúde. Não só porque vamos adiar cada vez mais o confinamento, mas que pode nos acontecer, seja aquilo que for, quando metemos os pés fora de portas. João, Miguel, Nuno, mais uma vez obrigado. É um prazer mais uma vez voltarmos à conversa. Já há muito tempo que não falávamos. Já tinha saudades, efetivamente, disto. E principalmente de os ver aos três, porque tenho uma grande amizade por vocês os três. Vamos começar com a conversa do Covid. Vamos falar da nossa situação pessoal, como é que estamos como é que estamos a passar a quarentena, se trabalhamos, se não trabalhamos. Eu ficarei para o último e vou começar pelo Miguel. Olá, pessoal. Olá. Também tinha saudades de vos ver a todos e destas nossas conversas que tornaram-se para nós parte das nossas vidas. Desde já referir que, Pedro, adorei aquela entrevista que deste ao nosso grande amigo Toy. Portanto, não é o Toy de Setúbal, não é o Toy. Não, o Toy Galambas. Não, o António Galambas é grande amigo de infância e que replica um bocado aquilo que nós fazemos a nível regional, na região onde ele habita também, e que prova que estes formatos e estas coisas que nós fazemos têm um eco, porque as conversas de barbearia, segundo o que se consta, são ouvidas em Mafra e com muito interesse. E eu acho que isso é motivo de orgulho para nós os quatro e acho que para quem nos ouve da nossa terra. Quanto à situação atual, infelizmente, e por um acidente de viação, eu estou em casa, não estou a trabalhar. Tenho ido várias vezes a Lisboa, porque pronto, é a nível de seguradoras, e tenho ido a Lisboa fazer exames e a ter consultas. E se no nosso caso, da nossa linda cidade, que estamos habituados a vê-la com turistas e habituados nós a encontrarmos ou na barbearia, ou num café, ou seja onde for, ou nos nossos postos de trabalho, chegar a Lisboa e haver N sítios para estacionar, ouvirmos os passarinhos, toda a gente com cara de receio de alguma coisa, mete um bocado de respeito. Não haver trânsito nenhum, passarmos a ponte a horas de ponta, onde não existe horas de ponta, é qualquer coisa de arrepiante. E era inimaginável se recuássemos 2 meses no tempo. Inimaginável, completamente, João. É arrepiante porque acho que nos faz pensar que este assunto é mesmo muito sério. É o primeiro grande aviso global à humanidade. Exatamente, e para nós, Deus queira que a coisa corra dentro dos possíveis bem, porque daqui, se calhar, há alguns anos, podemos olhar para trás como um episódio da história. Não podemos comparar a uma peste negra, por exemplo, porque não havia gente a viajar de um lado para o outro como há hoje em dia. Miguel, até mesmo, desculpa interromper, até mesmo em relação e comparativamente à gripe espanhola de há um século,
Obviamente, hoje em dia, as condicionantes são muito distintas, mas que há muitas similitudes com tudo aquilo. Só que isto digamos que é o efeito bola de neve dessa própria... Cada vez que os vírus têm aparecido, têm vindo mais agressivos, e o próprio Bill Gates já tinha, de certa forma, e outros estudiosos de outras áreas e da própria área científica, já tinham admitido esta possibilidade, mas que nós julgávamos que era da ficção científica, pura e dura. Sim, sim. João. E além de mais, peço desculpa, além de mais, falaste em ficção científica, e o que se vê hoje em dia é um cenário de ficção científica. A fila à porta do supermercado, a fila à porta da farmácia, a fila à porta da padaria, a fila à porta do takeaway. Atenção,